Olá, meus amigos! Hoje na Novela da Vida Real Especial, nós vamos acompanhar a história de Maria Inês. Desde criança, ela enfrentou traumas emocionais e armadilhas colocadas pelo inimigo para ceifar com a vida dela. Sofreu abuso sexual, entrou em depressão, enfrentou a bipolaridade e crises de epilepsia. O uso de remédios faixa preta para controlar as crises e dormir se tornaram frequentes no dia a dia dela. Foram mais de 40 anos de uma vida acorrentada nas mãos de Satanás. Veja como tudo se iniciou na vida dessa senhora. Eu nasci num lar muito violento. Aos 4 anos eu comecei a sofrer abuso sexual e aí eu não dormia. Eu tinha medo que me tocassem e eu não conseguia dormir. Aos 16 anos eu entrei em crise, mais ou menos aos 16. E aí eu comecei a tomar remédio. Eram remédios faixa preta para depressão, eu tinha crises de choro. O meu pai era uma pessoa muito violenta, ele maltratava muito a minha mãe, no caso a minha madrasta, que era uma pessoa que eu amava muito. Então ele era uma pessoa muito violenta, eu tinha muito medo, eu vivia atormentada. Ela sofreu abuso, ela não vivia feliz, era uma vida horrível a vida dela. O pai dela era muito ruim para ela, batia nela, então ela se criou assim, oprimida. Ela não colocava para fora os sentimentos dela, ela cresceu assim. Inês guardou muitos traumas do abuso que sofreu quando criança. Traumas este que a acompanha por muitos anos. Eu entrei em crise, comecei a ter crise de choro. Eu não conseguia, às vezes, sair de casa. Eu não conseguia dormir à noite. Eu dormia muito pouco. Então eu tinha tremuras, eu era uma pessoa totalmente fechada, não falava com ninguém. Eu chorava muito, mas assim, escondido. Aí eu entrei numa depressão. Aos 16 anos, Inês saiu da casa dos pais e foi morar com parentes. Nesta fase, a depressão se agravou ainda mais. Toda a minha vida eu dormia muito pouco. Então isso me deixava muito cansada, muito oprimida. Chegava de noite, eu tomava remédios para tentar dormir, mas aí de tanto tomar os remédios, chegou uma época que não funcionava mais. Eu me sentia oprimida, eu tinha vergonha de estar no meio das pessoas, eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu me sentia uma pessoa indigna. Eu achava que eu realmente era uma pessoa, que tinha nascido para sofrer. Ela era uma pessoa fechada. A gente se conheceu no trabalho, a gente começou a trabalhar junto. E no trabalho que a gente exercia, a gente tinha que andar junto. E todos os dias do trabalho, ela conversava comigo, eu conversava com ela, a gente percebeu que a gente tinha afinidades, que a gente tinha mais ou menos o mesmo pensamento. Então ela contava, e a partir daí a gente começou a ter uma amizade, por aquele jeito dela assim, fechado. Tinha uma parte que ela conversava comigo, tudo, assim, porque a gente tinha uma convivência, mas tinha uma parte que era assim, como é que se diz, obscura. A depressão de Inês se tornou tão intensa que ela começou a ouvir vozes que a atormentavam. Eu ouvia muitas vozes, eu ouvia vozes dizendo que eu tinha que terminar, que não tinha solução. Vozes dizendo eu vou te matar, vozes dizendo tu tem que morrer, tu tem que te suicidar. Eu acordava ouvindo vozes dizendo eu vou te matar, eu vou te matar. Eu tentei me suicidar aos 5 anos, depois aos 30 anos eu tentei mais uma vez me suicidar. Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu acho que tinha, espíritos malignos que tentavam, me oprimir. Ela sempre dizia que queria morrer, porque ela não tinha ninguém, não tinha motivo para nada. Dizia que estava sempre sozinha, não tinha família. A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha muitas pessoas ao longo da vida. No sentido patológico, há presença de tristeza, pessimismo e baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. Para a medicina é imprescindível o acompanhamento médico, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. E é o estágio mais profundo e doente da alma e da vontade de viver. Porém, a visão espiritual traz Deus como remédio para esta dor da alma. A depressão pode ser aliviada meditando pacientemente na palavra de Deus e esperando que Ele atue na vida de quem enfrenta este mal. A Bíblia diz em Salmos 42, versículo 6: Ó Deus meu, dentro de minha alma está abatida,
porquanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, desde o monte Mizar. Deus também ensinou a orar e vigiar. A oração é o contato individual que um filho de Deus estabelece com o Pai Celestial. É através da prece que chamamos ao Senhor e Ele nos ouve em segredo, porque conhece nosso coração. Segundo a Bíblia, a oração é um aspecto essencial para lidar com a depressão. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 está escrito: Ela, pois, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou muito. Mas, naquela época, Inês estava longe dos caminhos do Senhor, e o coração dela sentia-se vazio da presença de Deus. Eu sentia um vazio imenso, imenso, uma solidão. Por mais que eu estivesse no meio de pessoas, eu me sentia sozinha. Às vezes eu estava numa festa, eu saía da festa e ia para o banheiro chorar. Então eu comecei a estudar magia, esoterismo, para buscar respostas, porque eu queria saber por que da situação. Eu queria descobrir por que eu era tão infeliz, porque eu não tinha razão de viver. Eu não queria viver, eu queria morrer. Esoterismo é um grande nome genérico que designa de um conjunto de tradições e interpretações filosóficas das doutrinas e religiões que buscam desvendar seu sentido supostamente oculto. Atualmente, segundo alguns estudiosos do assunto, o termo é mais ligado ao misticismo, ou seja, a busca de supostas verdades e leis que regem todo o universo, ligando ao mesmo tempo o natural com o sobrenatural. A Bíblia nos deixou ensinamentos sobre estas práticas utilizadas por algumas pessoas que busquem caminhos incertos para buscar respostas para as dores que enfrentam. Jesus deixou claro em Jeremias capítulo 17, versículo 5, que a salvação está somente na palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Mas Inês não encontrou respostas no esoterismo, e a cada dia mais se agravava a depressão e a vida de trevas. Aí chegou dezembro de 2000, depois de eu ter saído, não ter conseguido nada, eu disse: a partir de hoje eu desisto de viver. Inês chegou aos 40 anos carregando todo este peso emocional que trazia desde criança. O inimigo tentou derrotar a vida dela agindo de todas as maneiras. Naquela época eu fazia faculdade. Às vezes eu fui até quase o final, faltava um ano para me terminar a faculdade, eu não consegui mais ir na faculdade, porque eu me sentia uma pessoa indigna de estar no meio das outras, eu me sentia suja, eu me sentia inferior a todas as pessoas. Com 40 anos mais ou menos, eu fui internada e eu parei total, não tive mais condições de trabalhar, larguei faculdade, larguei trabalho. Com 40 anos que eles me deram remédio para bipolaridade. Aí eu me tornei uma bipolar. O transtorno bipolar é um problema em que as pessoas alternam entre períodos de muito bom humor ou irritações e depressão. O transtorno bipolar afeta homens e mulheres igualmente e tem início geralmente entre os 15 e 25 anos. A causa exata do transtorno bipolar ainda é desconhecida, mas ocorre mais com frequência em familiares de pessoas com transtorno bipolar. Segundo o site Minha Vida, para a maioria das pessoas com transtorno bipolar não existe uma causa evidente para os episódios maníaco ou depressivos. O que há são possíveis desencadeadores de bipolaridade, como mudanças na vida, como o nascimento de um bebê, medicamentos como antidepressivos ou esteroides, períodos de insônia e uso de drogas recreativas. Além da depressão e da bipolaridade, Inês também começou a manifestar crises de epilepsia. Muita dor de cabeça, era constante, inchou todo o meu corpo, meu rosto, minhas mãos, todo o meu corpo.
Aí em janeiro de 2005, eu já estava assim, completamente dopada. Eu tinha dificuldade para caminhar, já não caminhava quase. Eu ficava parada, sentada num lugar assim, apática, não tinha mais reação e eu desmaiava todo o tempo. Eu me casei e vim para Cachoeirinha e depois a Inês estava numa situação muito ruim da vida dela, que ela teve uma crise, uma das crises de epilepsia, que ela quase morreu, aí ela foi internada. Aí eu comecei a ver ela, mas não era mais aquela Inês, ela estava mudada, inchada, horrível, horrível. A epilepsia é uma alteração temporária e irreversível do funcionamento do cérebro. Durante alguns segundos ou minutos, uma parte do cérebro emite sinais incorretos, que podem ficar restritos a este local ou espalhar-se. As causas muitas vezes são desconhecidas, mas podem ter origem em ferimentos sofridos na cabeça, traumas na hora do parto, abuso de álcool e drogas, tumores e outras doenças neurológicas. Segundo o neurologista Dr. Marcelo Mariano da Silva, os sintomas podem ser desde crises parciais simples, como distorção em percepção ou movimentos descontrolados, até as tônicas clônicas e em que os pacientes perdem a consciência, fica com o corpo rígido e as extremidades contraídas. De acordo com o Dr. Drauzio Varela, para caracterizar a epilepsia é indispensável haver recorrência espontânea das crises com intervalo de no mínimo 24 horas entre elas. Um episódio único não é indicativa da síndrome. De acordo com ele, crises que duram mais de 5 minutos ou crises recorrentes indicam que uma situação de emergência neurológica conhecida como estado mal epilético. Nesse caso, o paciente precisa de atendimento médico imediato. O tratamento é indicado apenas a partir da segunda crise. O uso de medicação, como o uso de antiepiléticos, tem o objetivo de bloquear as crises, eliminando a atividade anormal do cérebro, a fim de assegurar boa qualidade de vida para o paciente. Em alguns mais graves, é necessário realizar cirurgia, onde retira-se parte do cérebro afetado pela doença. Nesta época, mesmo sem entender, alguns sinais espirituais já começavam a aparecer na vida de Inês. Uma noite, através de um sonho, ela teve um encontro com Deus. Eu tive um sonho e Deus me levava para algum lugar, dizia que eu tinha que continuar, que aquilo era nada perto do que me esperava. E foi algo assim tão imenso que no outro dia eu levantei e voltei a continuar procurando emprego. Arrumei um emprego e aí depois de um tempo eu fui encostada, porque eu baixei, houve um dia lá que eu desmaiei, me levaram para o hospital e eu fiquei baixada no hospital. O meu corpo inchou completamente. Tive um mês no hospital, fiz todos os exames, não apareceu nada. Com 44 eu me afastei do trabalho, eu fui encostada pelo INSS. Estava em depressão profunda. E aí que eu me esvaziei de tudo. Quando foi encostada pelo INSS, as crises de epilepsia eram frequentes na vida de Inês. Para ajudar uma pessoa que sofre uma crise de epilepsia, é recomendado que, primeiro, mantenha-se calmo e acalme quem assiste à crise. Segundo, desaperte a roupa à volta do pescoço. Terceiro, coloque a pessoa de lado com a cabeça para baixo, de modo que a saliva possa escorrer para fora da boca. Quarto, coloque qualquer coisa macia embaixo da cabeça ou ampare com a sua mão, impedindo de bater no chão ou contra objetos. Quinto, permaneça junto da pessoa até que volte a respirar calmamente e comece a acordar. Sexto, ofereça-se para ajudar e levar a pessoa até a casa ou chame alguém da família. Foi nesta época que, muito preocupada com o estado físico, emocional e espiritual da amiga, que Rejane fala pela primeira vez de Jesus a Inês e a convida para ir até uma igreja evangélica. Eu conversei com ela e disse, o estado que tu tá horrível, não é Inês que eu conheço, que Jesus tem uma vida melhor para ti, que não é isso que Deus quer para tua vida, que tu pode melhorar, isso tudo pode mudar, eu dizia para ela, né? E aí convidei.
Deus já tinha um plano traçado para resgatar Inês da vida de trevas que ela estava levando. Mas era preciso antes conhecer os caminhos para chegar até a casa do Pai. E através da sua amiga Rejane, Inês teve a oportunidade de entrar pela primeira vez em uma igreja evangélica. Veja como Jesus começou a operar na vida e no coração dessa irmã. Ela já frequentava outra denominação, mas como a Igreja da Graça era mais próxima da minha casa, ela me levou na Igreja da Graça. Quando eu cheguei na Igreja da Graça, né, eu fumava e eu simplesmente veio assim, eu disse, não vou fumar mais a partir de hoje. E nunca mais fumei. Eu ainda fumava, tinha vício dos remédios, que ela tomava remédio. E ela, no outro dia que ela foi na Igreja da Graça comigo, ela largou o cigarro assim. Após visitar a Igreja da Graça, Inês congregou por um tempo em outra denominação, mas não conseguiu libertar-se da depressão e de todas as aflições que a atormentaram há muitos anos. Aí a gente voltou para outra denominação onde a gente ia. Eu me batizei nas águas, mas eu continuava indo em depressão, eu continuava inchada. Eu já era cristã e mesmo eu tendo convidado ela foi comigo na igreja, tudo, ela aceitou, sim, foi bem legal. Mesmo depois disso ela tentou com suicídio de novo. Em 2007, Inês já não aguentava mais a vida que estava levando. Foi quando ouviu a voz de Jesus e decidiu a se entregar verdadeiramente aos seus mandamentos. Aí eu vim para a Igreja da Graça, em 2007, e aí eu me senti muito bem na Igreja da Graça, pela recepção, as pessoas eram muito amorosas. Eu ainda tinha um inchaço no corpo, tomava os calmantes e ainda tinha um pouco de depressão. A partir deste momento, a vida de Inês começou a ganhar uma nova história. Jesus começou a preencher o coração dela por completo e a vida começou a restaurar em todas as áreas. Eu queria aprender mais, eu queria ter mais intimidade com Deus, porque eu já estava assim apaixonada por Jesus, sabe? Porque quando eu entrei na igreja, eu estava completamente vazia. Então, quando eu fui para a igreja, Jesus entrou direto no meu coração, porque eu estava vazia. E quando eu entrei na igreja, é como se Jesus tivesse entrado direto no meu coração. Nesse decorrer que começou os milagres a acontecer na vida dela, sim, de Deus mesmo. E ela começou a sentir a transformação. Depois começou a vir, ela começou a alcançar aquilo que Deus queria realmente para ela. Ela começou a ter uma outra visão. Aí eu comecei a assistir os cultos, eu fui melhorando. E eu comecei a orar de noite, ler a Bíblia. E eu passava a noite toda orando. E isso foi me enriquecendo, foi me dando mais uma estrutura, tá? Me sustentando, porque eu precisava do alimento espiritual. Aí eu me tornei patrocinadora. Eu queria ajudar outras pessoas que nem eu a encontrarem Jesus. Em 2010 eu coloquei nossa TV e aí eu passava a noite olhando nossa TV. Então os cultos do pastor Jaime, porque ele passou por problemas de depressão e a experiência dele para mim foi, né, o que eu precisava. Isso aí foi me moldando, sabe, me dando mais conhecimento da palavra. Quando eu tive esse encontro assim com Deus, assim, foi fantástico, assim, tudo começou a mudar. Ela começou a orar e aí começou tudo de bom na vida dela, Deus fazer os milagres. Ela orava, Deus respondia. Em 2011 foi a primeira vez que eu dei uma risada, que eu ri na minha vida. E eu não sorria nunca, eu nunca tinha dado uma risada até os 50 anos. Em 2012, mais ou menos, eu comecei a parar de tomar os remédios. Senti que não precisava mais. A médica dizia que eu não podia parar de tomar os remédios, porque se eu parasse ia voltar. Mas nunca mais voltou. A epilepsia desapareceu. Do nada, assim, ela largou o remédio, as crises pararam, ela melhorou, a saúde dela melhorou, tudo começou a melhorar na vida dela. Mas ela sempre buscando o Senhor. Dizimista, patrocinadora, ofertante, ela sempre foi fiel ao Senhor, sempre buscando, sempre que tinha vigília, sempre que tinha oração. Eu disse para ela, Deus dá a resposta à oração, porque ela começou a seguir o Senhor Jesus, aí Deus começou, porque era o que Ele queria para ela, uma vida feliz. E aí ela se sentia sozinha, eu disse para ela, mas então
vamos começar a orar para te casar, né? Ter uma família. Eu era solteira, aí a minha amiga Rejane, né, ela disse assim, por que tu não ora pra ter um esposo, né? Porque tu é sozinha, tu não tem família. Aí eu comecei a orar, e aí eu pedi um esposo assim, um esposo temente a Deus, que amasse gatos, que fosse simples e que fosse uma pessoa próspera. E é exatamente assim que é o meu esposo. Eu conheci ele na Igreja da Graça. Aí ela encontrou o esposo dela, foi exatamente como ela pediu. Uma pessoa de Deus, uma pessoa próspera e que gostasse de gato. Quando ela começou a frequentar a 49, eu já frequentava ali, né? A Igreja da Graça ali. Aí depois foi conversando lá. Foi depois, em dia 29 de janeiro de 2012, a gente começou a namorar daí. E depois, em 19 de abril de 2013, a gente se casou. Eu sempre orava, pedia para Deus, né, que me mostrasse, encontrasse alguém, né, uma esposa, né. E daí Deus me deu ela. A gente namorou um ano e faz um ano que nós nos casamos. Hoje eu me sinto totalmente preenchida, minha vida assim se transformou completamente. Casaram no civil, se casaram na igreja, fizeram o namoro deles, foi bem certinho, bem como Deus, abençoado por Deus. Eles primeiro oraram, eles namoraram durante um ano, fizeram tudo bem certinho e depois casaram. A nossa vida é ótima, né? Eu amo muito ela. Eu também senti sozinho, né? Sozinho, né? Sentia. Aí, agora completou, né? É uma bênção na minha vida, né? Assim como Deus é nas nossas vidas, ela é uma bênção na minha vida. Né? Tudo que eu preciso, eu oro e Deus sempre me atende. Eu aprendi com o missionário, né? A determinar. Então, eu procuro sempre usar tudo que eu aprendo. E sempre sou abençoada. Deus está sempre presente na minha vida. Eu comprei o meu apartamento, que até então eu morava de aluguel. Muita diferença, 100% de diferença, 100% de Jesus na vida dela. Aquela Inês, a antiga, aquela que morreu, né? Que quando se batizou ela morreu, aquela velha Inês. Ela, assim, até me aborrecia um pouco, sabe, chegar perto dela, porque era só aquele assunto, assim, de morte, aquele assunto, assim, para baixo, sabe, aquele assunto, assim, que fica até pesada. Hoje em dia é outra pessoa, hoje ela tá liberta, tá livre, hoje em dia a gente conversa, é leve, é oração com resposta e milagre de Deus direto na vida dela. Sim, isso aí é Jesus, porque se a gente não tem Jesus, não é nada, né? Deus sempre tem um plano na nossa vida, né? Se não fosse Deus, eu não estaria aqui para contar essa história. Deus permitiu que acontecesse para que hoje eu recebesse a grande bênção que é a minha vida. Todas as situações que eu passei, pelos caminhos que eu passei, as privações, tudo, eu agradeço a Deus por cada momento, porque Ele me mostrou o ruim para me valorizar o bom hoje. Se eu não tivesse vivido todas as coisas ruins, como é que eu saberia o que é bom? Então hoje eu sei que viver em Jesus não existe outro caminho. E eu nem entendo como que uma pessoa pode viver longe de Jesus. Com certeza o inimigo queria agir, agiu várias vezes, mesmo quando ela estava, porque ele é atrevido, ela estando dentro da igreja, ele mesmo colocou ainda assim ideia na cabeça dela de ela tentar se matar. Ainda ele tentou, mas não teve vitória porque Deus operou grandemente. Foi um milagre, foi a mão de Deus. Deus teve um plano, aleluias por isso, desde o início da vida dela. Algumas grandes lições foram aprendidas com essa história de vitórias. Deus representa tudo na minha vida. Deus representa assim, é o ar que eu respiro. Eu nem consigo imaginar um momento longe de Deus. Ele me resgatou das trevas, Ele me resgatou da morte. Eu posso dizer que Deus, Ele me ressuscitou. Eu estava morta, não tinha vida. E a vida de hoje é a vida. Não existe algo mais assim que eu possa definir. Isso que eu vivo hoje é a verdadeira vida em Jesus. Hoje eu ando na luz. Hoje eu me sinto muito bem, muito feliz. Sinto assim fome da presença de Deus, de aprender mais. Deus viu tudo que ela passou e como ela é hoje. Foi um plano e Deus agiu, a transformação foi o manifestar de Deus na vida dela. Deus foi presente o tempo todo, colocou pessoas no caminho dela para ajudar. Mesmo o inimigo tentou de novo, mas ela reagiu, ela orou, ela buscou resposta e Deus
agiu na vida dela. As pessoas na metade do caminho desistem, mas aí Deus não vai operar. A pessoa tem que colocar a fé em ação. E foi assim que aconteceu com a Inês. Teve momentos bastante difíceis, mas mesmo assim ela orou, entrou em ação a fé, foi à igreja, ela fez campanha. A Regiane, assim, nossa, é mais do que uma irmã, é uma pessoa assim, que sempre esteve do meu lado, a gente é amiga há mais de 30 anos. Foi ela que me apresentou para Jesus, foi ela que me trouxe, né? Deus agiu e fez milagre na vida dela. E está fazendo até hoje. Completamente curada, abençoada, realizada, feliz. Os planos de Deus são infalíveis para a vida de cada um de nós. Entregar os caminhos ao Senhor é ter a certeza que Ele tudo fará e transformará. A certeza que tudo estará no controle dEle e que na hora certa o milagre Ele vai acontecer. Se você passa por algum problema semelhante ao de Maria Inês, entregue também a sua vida ao Senhor Jesus. Siga os seus mandamentos, acalme o seu coração e confie que Ele ajudará você. Ele nunca o deixará sozinho em suas lutas e irá lhe dar uma vida cheia de bênçãos e vitórias. Fique na paz, fique na graça, a novela da vida real fica por aqui, em o nome de Jesus.